Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 19 de setembro. Hoje é terça-feira, estamos na 24ª semana do Tempo Comum. Amados irmãos e irmãs, o próprio Senhor nos convida a estar em Sua presença, a fortalecer a nossa fé a cada dia, a cada instante. Que o Senhor nos ajude, de fato, a viver este caminho. Você, amado irmão, amada irmã, que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 13, e diz: caríssimos, eis uma palavra verdadeira. Quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função sublime, porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível. Ele procura então viver, amados irmãos e irmãs, esta graça de conduzir o povo de Deus, povo que tanto ama. Então, amados irmãos e irmãs, nós precisamos sempre aspirar às coisas do alto. Aqui fala sobretudo então do bispo, do presbítero e sobretudo do diácono, a igreja em si mesma. Então, que o Deus da vida nos ajude, nos conceda esta graça para vivenciarmos, portanto, esta dádiva. O Salmo 100 traz como resposta: viverei na pureza do meu coração. Então, que possamos viver na pureza do coração, coração que é a sede do encontro com o Senhor. Por fim, o Santo Evangelho retrata o episódio da viúva de Naim. Então, para que possamos entender, amados irmãos e irmãs, quando uma mulher ela ficava viúva, ela de certa forma ficava praticamente desamparada. Quem que dava a ela então a graça, sobretudo, de uma certa segurança? O filho. Um filho homem dava sobretudo essa segurança de que ela não seria abandonada à sociedade, às margens da sociedade. Então, vamos pensar nisso. Ela já é viúva. E Jesus então se depara com uma situação ainda mais triste. Ela perde a sua última segurança, o seu filho. A viúva de Naim
ela, amados irmãos e irmãs, acaba perdendo o seu filho. Olha, para que tenhamos consciência da realidade, nós temos alguns nomes que são comuns. Ela não tinha esposo, o esposo era falecido, ela é chamada de viúva. Um filho, quando perde um pai, uma mãe, se torna órfão. Mas é tamanho o absurdo do contrário. Quando a mãe perde um filho, que nem mesmo nome se tem para isto. Portanto, essa mulher está passando por uma dor profunda. Jesus se depara com esse cortejo. Jesus está adentrando a cidade e o cortejo está saindo da cidade. Quando Jesus percebe que este era o filho único e que a mãe era viúva e que uma grande multidão acompanhava, Jesus sente compaixão ao vê-la e diz a essa mulher: não chores. Esse é o nosso Deus, o Deus da vida, o Deus que vem em nosso socorro, o Deus que vem em nosso auxílio, o Deus que quer nos trazer vida e vida plena. Ele se aproxima do caixão, o toca e todos os que estavam carregando param. Então Jesus dá uma palavra de ordem a este jovem: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Jesus reanima esse jovem. Ele volta à vida. Ele volta à vida. E o que Jesus faz? Ele entrega o filho à sua mãe. Ele devolve a dignidade a essa mulher. Ele devolve a esta mulher o coração, a alegria, a vontade de viver. Quantas vezes em nossa vida também nos deparamos com ocasiões e situações que querem tirar a alegria do nosso coração, a alegria de viver. Nosso Senhor, Ele quer trazer esta graça, a dignidade, a alegria de se viver, a vida. Todos os que estavam ali ficam com profundo temor e eles dizem, glorificando a Deus: um grande profeta apareceu entre nós. E destaco sobretudo essa segunda parte: Deus veio visitar o seu povo. Deus veio, Deus vem, Deus jamais deixará de vir ao nosso encontro. Ele vem nos visitar, Ele vem nos resgatar, Ele vem nos dar vida e vida em abundância. Que possamos também, amados irmãos e irmãs, ser tocados pelo Senhor, abrindo nosso coração a esta graça, a graça de voltar à vida, de despertar, de se levantar, de, amados irmãos e irmãs, viver esta vida em Cristo Jesus. O Senhor é capaz de nos dar a vida. O caixão como sinal de morte, mas diante dele está a vida por excelência, nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos toque, nos fortaleça, nos purifique, nos dê uma vida nova e vida em abundância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.